Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jin Takahashi do Fale Japonês e hoje eu estou aqui em Naha, em Okinawa. Eu vim visitar o Shurijo, que é o Castelo Shuri aqui em Naha. Na verdade, em 2019 houve um incêndio neste castelo e ele está em processo de reconstrução. Porém, eu vim aqui para visitar, para mostrar para vocês um pouquinho da minha viagem aqui por Okinawa, como eu sempre faço para vocês e já fiz vários outros vídeos em outras ruínas de castelos aqui também em Naha. Apesar de ser um castelo, ele não tem o formato dos castelos que a gente costuma ver no Japão. Era conhecido como Castelo Vermelho e essa era, na verdade, uma característica dele, porque geralmente os castelos têm uma cor branca, já vi também mais escuro, como próximo ao preto, por exemplo. Mas este castelo em específico, ele tinha um formato quase que de um palácio, todo vermelho. Infelizmente foi incendiado em 2019, está em processo de reconstrução, como eu disse, mas mesmo assim passei aqui para mostrar para vocês, uma vez que ele foi tombado pela Unesco como Patrimônio Mundial também. Já fiz outros vídeos aqui em ruínas, como eu disse para vocês, que também são patrimônio mundial. Mas, enfim, apesar de serem ruínas, apesar do castelo ter sido incendiado, né? Não incendiado, mas pegou fogo, estão aqui como patrimônio mundial da Unesco, em Naha, em Okinawa, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Esse portão que vocês veem aqui atrás, ó, ele é bem famoso, não é mesmo? Que é um portão que é principal, que dá acesso ao Shurijo, que é o castelo de Shuri. Ele se chama Shureimon, tá? Mon é de portão, digamos assim, é bem diferente, olha, dos portões que a gente está acostumado em ver, os torii, né? Que estamos acostumados a ver em castelos, por exemplo. Esse é um outro tipo de mon, é o que dá a entrada a esse castelo aqui de Shuri, Shurijo, tá legal? Enfim, ele foi construído no final do ano de 1300, já foi reconstruído várias vezes por conta de ter sido incendiado, quase destruído na guerra, por exemplo, e por conta de todas as informações históricas que possuíam deste castelo em específico, como fotos e tudo mais, conseguiram reconstruir exatamente como ele foi construído no final de 1300. Enfim, acredita-se que tenha sido nesta data, neste momento da história do Japão, que ele tenha sido construído, uma vez que a partir de 1300 já conta, ele já faz parte da história, está nos livros das histórias do Japão. Bom, espero que vocês gostem, tá? Só para vocês saberem, o nome Shuri, né, é o nome da antiga capital do reino Ryukyu. Já fiz um outro vídeo falando sobre o reino Ryukyu também, em outro, não castelo, mas ruínas de um castelo que eu mostrei para vocês aqui de Okinawa, aqui de Naha. Espero que vocês gostem. A partir de agora eu vou fazer somente vídeos, somente imagens. A gente chegou aqui um pouquinho tarde, talvez não tenha tempo de falar muito com vocês, mas pelo menos vocês terão essa imagem aqui do Shurijo para vocês, tá legal? Mesmo estando em estado de reconstrução. Bora? Bora visitar?
ser um vídeo mostrando o processo de reconstrução de algumas peças que fazem parte deste castelo. Olha isso. Estão reconstruindo, como eu disse para vocês, o Shurijo.
Eu estou aqui no topo, aqui ao fundo você vê a muralha, né, uma parte da muralha do Shurijo, do castelo de Shuri, aqui em Nara. E eu mostrei para vocês agora, né, todo o processo de restauração do templo. Eu acho incrível, né, como que o japonês ele tem essa capacidade de se reinventar, esta força, né, de se levantar das cinzas e se reconstruir. Acho que seria justamente isso. O japonês tem essa força, essa capacidade incrível que serve de exemplo para a gente. Eu me lembro em 2019, quando eu vi nos noticiários o Shurijo, Castelo de Shuri, sendo incendiado, ou seja, incendiando-se, não é mesmo? Porque ele não foi incendiado. Ele simplesmente, ninguém sabe ainda qual foi o motivo, qual foi a causa do incêndio. Então não dá para dizer o que foi que aconteceu. Mas eu vi o desespero do povo japonês vendo aquilo e se sentindo totalmente inútil, né? Sem poder fazer nada, tendo parte da sua história sendo queimada com o castelo de Shuri. E eu acho isso demais, a força que o japonês tem de se reinventar. E vocês não acreditam, mas o projeto, né, é que os planos são para que o castelo seja reconstruído até 2026. Essa é a ideia, até 2026. 2019 aconteceu esse incêndio, então são 27 anos, né, para que ele seja reconstruído. Sabe uma coisa que eu acho incrível disso tudo? É que nós, pelo menos a grande maioria de nós, estaremos vivos em 2026. E a gente está tendo a oportunidade, porque 4 anos, daqui 4 anos, nós estamos tendo a oportunidade de ver a história sendo reescrita neste país. Porque este templo, ele sofreu muitos ataques, já, né, foi incendiado algumas vezes, já foi reconstruído, está sendo agora reconstruído de novo, enquanto você está vendo este vídeo, por exemplo. Então, é muito bacana saber que, de alguma forma, nós estamos presenciando algo, uma informação que ficará marcada na história do Japão. Daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 200 anos, espero que nunca mais, né, aconteça um incêndio no templo. Nós teremos a oportunidade de fazer parte dessa história, de ver a história acontecendo. Porque em 2026, este castelo de Shuri será reconstruído, estará pronto, novamente aberto para o público. Enfim, foi para mim um enorme prazer ter vindo aqui hoje, ter conseguido arrumar um tempo na minha agenda corrida para vir aqui fazer para vocês este vídeo. Espero que você tenha gostado e, por favor, se você não acompanha o Fale Japonês, acompanhe, não é mesmo? Não custa nada. Eu tenho aí o Facebook, o Instagram e o YouTube para que você possa ter informações absolutamente exclusivas e únicas, não é mesmo? Como eu disse, sempre digo nos meus vídeos, eu não sou historiador, mas eu gosto de saber da história desse país e eu gosto de dividir com vocês o pouco que eu sei, e esperando, né, com a esperança de que este pouco faça diferença na sua vida, no seu conhecimento, no seu processo de aprendizado do idioma, porque o idioma não é somente palavras soltas, ele possui alma, e a alma está na história, está na cultura, está nos hábitos deste povo. Por isso, eu faço questão de, sempre que eu posso, dividir com vocês um pouco que seja daquilo que eu sei e dos lugares por onde eu passo neste país. Não é fácil fazer todo esse trabalho, mas é um trabalho que eu tenho um prazer de fazer para vocês. Então, assim, tudo que você tem que fazer é se inscrever nos canais, acompanhar o meu trabalho, compartilhar, comentar, né? É só isso, nada mais. E ter tudo isso que você está vendo aqui comigo e muito mais. Olha só, eu faço também as minhas lives semanais. Se você tem interesse no idioma japonês, na cultura deste povo, fique à vontade, esteja comigo sempre.
será muito bem-vindo, muito bem-vinda. E quem sabe um dia você possa ser um samurai, uma samurai do Fale Japonês, sendo aluno meu. Será um enorme prazer. A gente se vê então em outros vídeos. Tchau, né?